Coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, não é no mundo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez a Tua palavra foi lida. Abençoa, Senhor, esse momento, para que nós possamos mais uma vez nos concentrarmos ao ouvirmos as Tuas verdades, que nós possamos aplicar de forma correta aquilo que o autor quis dizer. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a partir do capítulo 8, o tema idolatria, ele vai permeando a carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ver muitas passagens, principalmente agora do bloco do 8 ao 10, sobre a idolatria e como os membros de Coríntios eles eram um tanto supersticiosos. A superstição é algo muito comum em nossa sociedade. Pessoas que não passam debaixo de escada, pessoas que não pulam, não passam em cima do outro porque pode dar azar. Pessoas que não fazem um determinado tipo de coisa porque senão evita que elas ganhem dinheiro. Várias coisas que levam a sociedade a serem supersticiosas. O próprio fato de você pular as ondas no ano novo, vestir roupas claras, o branco para trazer a paz, ou o amarelo para trazer dinheiro. A superstição, ela é algo familiar na nossa sociedade caída. E é interessante porque Paulo muda radicalmente de assunto. Nós passamos um mês falando sobre casamento e sobre como os irmãos, principalmente os judeus ali dentro da igreja de Corinto, estavam incentivando os que chegavam a se divorciarem. Como isso estava atraindo a ira de Deus. Eles pensavam que a ira de Deus estava sendo atraída porque um descrente não estava levando
A pessoa que se converteu não estava levando o ímpio para a igreja. Ele estava dizendo, olha, se divorcie porque a ira de Deus está sendo atraída porque o seu cônjuge não está na igreja. Mas na verdade a ira de Deus estava sendo atraída porque eles estavam obrigando essas pessoas a se divorciarem. A ira de Deus estava vindo por causa do divórcio. E aqui o caso é sério porque a idolatria, ela estava muito grande. Como um cristão, ele deve viver numa sociedade supersticiosa, numa sociedade idólatra. Aqui o contexto é que toda carne era sacrificada a algum ídolo. Se você fosse num restaurante em Corinto, provavelmente aquela carne ali era sacrificada ao ídolo tal. Se você fosse no mercado, a carne era sacrificada ao outro ídolo. Ou seja, toda a carne era oferecida a algum ídolo, a um alimento específico. E carne, assim como hoje, era algo que era muito consumido. Como o cristão, ele deveria se comportar nesse complexo cenário. Paulo conclui esse capítulo com um fundamento. Na verdade, o fundamento está no versículo 11. Quando diz assim, ó, e assim por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Lembrem do refrão dessa carta, 1 Coríntios 2, do 1 ao 5, diz, uma coisa eu quis saber diante de vós, Cristo e esse crucificado. Cristo morreu por vocês. Entendam, irmãos, não é a doutrina que salva, mas é ela que dá condições de eu aplicar o Evangelho. A doutrina, ela existe e ela é fundamental numa igreja bíblica, porque só ela me ajuda a pegar a informação que eu tenho do Evangelho e aplicar na minha vida, e aplicar às diversas situações. Como eu devo me portar diante de cada situação que me aparece. Qual deve ser a minha reação? Acompanhe o versículo 1, diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Paulo, ele vai dizer, ele já vai nos dar uma primeira informação aqui. Ele vai diferenciar o conhecimento do amor. Ele está dizendo, olha, o conhecimento por si só ensoberbece. O que edifica é o amor. E aqui ele está estabelecendo o próximo tema. Veja que ele já começa no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Ou seja, eu estou mudando de assunto. Eu estou falando sobre outra demanda que vocês me perguntaram. Naquilo que se refere a comida sacrificadas a ídolos. Provavelmente aqui perguntaram a Paulo, eu posso comer, Paulo, ou eu não posso comer? E esse é o tema, por exemplo, que ele trata, como eu disse, até o capítulo 10. Mas a primeira coisa que ele vai dizer, a primeira coisa que a gente precisa fundamentar sobre comidas sacrificadas a ídolos, é que o saber leva à soberba e o amor, ele edifica. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, diferencie. Ele está dizendo, olha, primeira coisa que você tem que entender, o amor, ele sai de nós. Nós praticamos o amor. O amor vem de Deus. Deus nos dá o amor, a capacidade de amar o próximo e amar a Ele mesmo. E ele sai de nós, ele emana de nós para com o próximo em relação a Deus. Conhecimento é aquilo que entra em nós. Nós adquirimos conhecimento e aquilo que sai de nós é o amor.
Se o amor não está saindo no indivíduo, quando o conhecimento entrar, ele entrará com soberba. Ele entrará com o espírito de superioridade. Se o amor não está saindo, se não existe amor saindo, quando o conhecimento entrar, ele entra com soberba. Você adquire aquela informação para dominar sobre o outro, para se achar melhor que o outro. É interessante a expressão lá em Mateus 7, quando Jesus ele vai dizer, olha, muitos chegarão e dirão, em teu nome, olha o verbo, em teu nome profetizamos. Existe conhecimento no falso profeta. Existe conhecimento naquele que prega a palavra, mas vai ser condenado. Em teu nome nós profetizamos. E Jesus vai dizer, afaste de mim que eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Ou seja, a primeira coisa que Paulo estabelece aqui não é o seu nível de intelectualidade que determina que se você é salvo ou não. Na verdade, esse é o grande ponto aqui. A maneira como eu sou. O meu conhecimento, ele não fala somente sobre mim. O meu conhecimento e como eu pratico esse conhecimento, na verdade revela o relacionamento que Deus tem comigo. Revela se de fato ele tem intimidade comigo ou não. Ele vai discorrendo isso, veja os versículos 2 e 3. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Aquele que ama a Deus é conhecido por ele. É interessante que ele está jogando com essas palavras, amor e conhecimento. Reparem aqui, o grande ponto não é como eu sei das coisas. O ponto é como eu sei saber. É preciso saber. É preciso saber lidar com aquilo que você está recebendo, com a informação, com o conhecimento que você está recebendo. Paulo vai indagar com os coríntios, olha, vocês sabem, mas não sabem como convém saber. Vocês têm o conhecimento da doutrina, mas vocês não usam. Vocês não sabem aplicar. É um conhecimento sem amor. A verdade é que os coríntios, eles estavam usando, o que eles estavam fazendo revelava muito mais o coração deles. A soberba do coração deles em relação ao amor de Deus. O que estava saindo deles não era o amor de Deus, mas a soberba por causa de um conhecimento mal usado, mal recepcionado. E é importante nós entendermos, irmãos, aqui no começo, como o amor, ele está ligado ao conhecimento. É estranho eu pregar isso e falar isso numa sociedade de hoje, numa sociedade que prega que amor é frouxidão. Amor é você deixar o filho fazer o que quiser. É você ficar mole e ceder tudo o que ele pede. Isso é amor. Amor é viver como eu quero. Amor é buscar a minha felicidade, aquilo que eu entendo que é a felicidade. É isso que o mundo prega como amor, mas a Bíblia diz que isso não é amor. O amor passa pelo conhecimento, mas vai além do conhecimento. Porque se amor fosse só conhecimento, bastava só eu estudar. O teólogo, aquele supra-sumo que estuda a Bíblia todo dia, ele seria o mais amoroso de todos. O intelectual seria o mais amoroso de todos? Não.
Não é só saber, você é um pecador e Cristo é o seu Senhor, Ele é o Salvador da sua alma. Você precisa aplicar isso. Você precisa sentir esse amor, amar a Cristo na prática, nas suas atitudes, viver como alguém que ama a Cristo. Não só dizer que ama a Cristo. Quando é que a lei é cumprida? Esse é o verbo que é usado. A lei é cumprida quando eu amo a Deus acima de todas as coisas e quando eu amo ao próximo como a mim mesmo. A lei só é cumprida através do amor. Só é cumprida dessa forma. Eu tenho que amar a Deus e eu tenho que amar o próximo. O amor é externo, parte para fora de mim. Eu posso saber, mas eu não sei como convém saber. Eu posso adquirir o conhecimento, mas eu não vou aplicá-lo se Deus não me der amor. Por que que o amor edifica? Porque é através do amor que pensamos em Deus e que pensamos no próximo antes de tomarmos qualquer decisão. Eu paro de pensar em mim. Eu passo a pensar no outro, a servir o outro. Quantos de nós, a gente aprendeu sobre algo, aquilo ali fixou na cabeça da gente, a gente entendeu o que era, mas na hora de executar, a gente executou totalmente o contrário. Por quê? Porque pela minha força, eu não sei saber. Por mim mesmo, eu não tenho essa capacidade de aplicar da forma correta. Veja, eu só amo ao próximo porque eu amo a Deus. Porque eu aprendo a amar a Deus. A minha relação com Deus me faz aprender a ter empatia pelo próximo. A amar o próximo. Quanto mais eu estou servindo ao outro de forma eficaz, é sinônimo que o meu relacionamento com Deus está ok. Está melhorando. Deus, ele nos dá... Muitas vezes a gente pede assim, Senhor, me dá mais empatia pelas pessoas, ou que eu me importe mais com o outro. Às vezes eu penso muito em mim, ou que eu possa dar atenção mais à minha esposa. Você quer que isso se estreite, você quer que isso melhore o seu relacionamento com Deus. Muitas vezes é a nossa falta de relacionamento com Deus. 1 João 4 vai dizer, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Cristo morreu por nós. É a manifestação do amor de Deus por nós, é a sua morte na cruz do Calvário, é a sua obra. Essa é a lógica de 1 João 4. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu amo ao próximo porque Ele me amou primeiro. Não tem como amar ao próximo se não for por causa do Evangelho. Esse é o amor que é requerido aqui. Esse é o maior dilema da humanidade. Esse é o maior anseio da humanidade. É você querer ser conhecido pelos homens. As pessoas fazem de tudo para serem conhecidas. As pessoas fazem de tudo para marcar essa geração. O incentivo do mundo é o que é que você está fazendo para marcar essa geração? Como é que você vai ficar conhecido? Essa é a grande tentação. Pense nas publicações, naquilo que você compartilha nas suas redes sociais, na forma como você se expressa com o outro. Por que você compartilha isso? Às vezes tem coisa que nós compartilhamos, irmãos, que é desnecessária. Muitas vezes é por vaidade. Você compartilha, qual é a sua intenção em compartilhar as coisas? É simplesmente para mostrar que você tem, que eu tenho, que eu adquiri. Olha o que eu consegui. Olha como eu faço isso bem. Por que eu compartilho? É por meramente vaidade ou a motivação é simplesmente querer que os outros vejam e não teria problema nisso? Qual é a finalidade? Isso só revela a intenção do nosso coração. No meu caso,
Por que que eu estou pregando o Evangelho? Eu prego o Evangelho para que o nome de Cristo cresça ou para que o meu nome cresça? A intenção é para que o meu nome cresça ou para que o nome de Cristo cresça? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer todos os dias. E tenho que trabalhar no meu coração. O grande desafio da vida não é ser conhecido pelos homens. Aqueles vão chegar em Mateus 7 e ele diz, olha, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônios. Eles foram conhecidos pelo mundo. O mundo conheceu eles porque eles profetizaram e eles expulsaram o demônio, mas Jesus chega para eles assim, eu não conheço você. Aparte de mim, porque eu não conheço você. Não adianta ser conhecido pelo mundo e não ser conhecido por Deus. E Deus não saber seu nome, e Deus não saber quem você é. Não adianta ganhar o mundo e perder, né? E não ser conhecido por Deus. O seu conhecimento, ele tem que estar atrelado ao seu amor com Deus. Só há uma maneira de você aplicar isso de forma correta. Se você amar a Deus acima de todas as coisas. E você amar o próximo como a si mesmo. Se eu amo ao próximo, esse é um reflexo inequívoco de que eu amo a Deus, de que eu fui lavado pelo seu sangue, de que eu fui redimido por Ele. Olha a nossa triste juventude, a juventude da nossa sociedade. A internet virou uma terra sem lei, onde eu falo o que eu quero, na hora que eu quero, e não tem nenhuma rebordosa. O máximo que pode me acontecer de eu falar o que eu quero na internet e dizer o que eu quero na internet é cancelar minha conta. Não vão cancelar minha conta, eu faço outra e continuo a xingar e a falar o que eu quero em outra conta. As pessoas, elas criam duplas personalidades na internet. Elas jogam a sua opinião, elas falam o que elas querem. Por causa de uma besteira, outras pessoas são aniquiladas, elas são canceladas, elas são massacradas. Às vezes é até um mal entendido, aquilo não é esclarecido, mas por causa da enxurrada de comentários, aquela pessoa é simplesmente cancelada. É uma terra sem ninguém. É o conhecimento sendo usado, sendo mal aplicado. Um certo colega, eu não vou dizer que é um amigo, porque eu não tenho tanta proximidade, mas é um colega, ele escolheu uma certa vez um lado errado. Eu acredito ser errado, e depois ele se arrependeu também. Ele fez uma decisão errada, ele tomou uma decisão errada, muito errada. E só que essa decisão não ficou camuflada, ela repercutiu muito. Ela virou notícia de internet e ela começou a ser massacrada na internet. Ela começou a... Na verdade, esse foi o exemplo mais próximo de alguém que eu conheci que foi cancelado na internet. Foi cancelado assim de forma bastante violenta. Várias pessoas, por causa dessa decisão, começaram a criticá-lo e não levaram em consideração a família dessa pessoa e começaram a falar as maiores atrocidades contra ela. E é interessante porque, confessando um pecado aqui, eu também critiquei essa pessoa. E assim, foi errado porque quando você tem um problema com seu irmão, você não compartilha no Instagram. Você vai até ela e resolve. Esse é o primeiro passo. Mas eu não fiz isso. Assim como todo mundo, eu o critiquei. E conversando com outro amigo meu, pastor, aí esse agora eu posso dizer que é um amigo, ele fez totalmente o contrário de mim. Ele disse que ficou muito triste com a decisão daquele colega. Ele disse que não concordou e que estava com muita raiva, mas foi até ele e descarregou a raiva dele todinha nele pessoalmente. Disse que ele estava errado e aproveitou esse momento para pastoreá-lo. E para dizer assim, olha, aproveite essa situação
para você sair desse emaranhado que você entrou. E eu conversando com esse meu amigo, ele disse tudo isso e eu percebi o tamanho da oportunidade que eu perdi. Porque a atitude desse meu amigo pastor era a atitude que todo cristão deveria ter tido. Se nós, irmãos, não estamos usando o nosso conhecimento, a nossa cosmovisão para ajudar o próximo, qual a finalidade de adquirir o conhecimento? Se eu só estou usando para mim, por que estamos adquirindo? Se alguém pensa diferente de mim, eu torno essa pessoa inimigo do Evangelho. Ele pensou um pouco diferente. Ele agora não é crente. Ele é inimigo do Evangelho. Eu passo a cancelar essa pessoa. Será que essa é a forma correta? E Paulo vai pegar uma situação específica dos coríntios, a situação da carne sacrificada a ídolos, para exemplificar isso. Ele vai dizer, olha como vocês estão pegando o conhecimento e usando sem amor. Versículo 4. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. O que sabemos? Sabemos disso. Veja, ele está dizendo assim, nós não negociamos o versículo 4. Qual é o conhecimento estabelecido aqui? Qual é o padrão? Não existem outros ídolos. Ele não é nada. Não existe Deus além do nosso Deus. Primeira coisa que ele estabelece, o ídolo não é nada. Jeremias estabeleceu isso, Isaías estabeleceu isso no Antigo Testamento. O quanto o povo de Israel estava adorando nada, ídolos que eram confeccionados ali com imagens, mas aquilo não era nada. Só há um Deus. É isso que ele está estabelecendo aqui. Veja, eles não são deuses inferiores, como por exemplo na mitologia grega. A mitologia grega estava adentrando na igreja. Eu tenho Zeus, que é o maior. Aí eu tenho Hades, eu tenho Hércules, eu tenho Afrodite, eu tenho Poseidon. Eles são deuses menores. Não existem deuses menores e o Deus que é o chefe. Não, só existe um Deus. O diabo não é um Deus que cuida do inferno. Ele não é Deus, o diabo é uma criatura. Todos são criaturas e só existe um Criador. Isso é o que ele está estabelecido aqui. Não existe hierarquia de deuses. Existe um só Deus e pronto. Versículos 5 e 6. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Somente um criou todas as coisas, o resto é criatura, tudo procede dele. Você pode adorar o sol, você pode adorar as outras estrelas, mas é criatura. É criatura. É a noção aqui do versículo 11. Esse Deus Criador, ele morreu por você, ele deu a sua vida por você. Veja como a doutrina é prática. Paulo está pegando a doutrina da Trindade, Paulo está pegando a doutrina da unicidade de Deus aqui, da exclusividade de só existir um Deus, e ele está aplicando para um contexto de comidas sacrificadas a ídolos. É para isso que serve a doutrina. A doutrina serve para aplicar para as nossas vidas. O ídolo não é nada, ele está dizendo, versículos 4, 5 e 6, ele não possui nada, ele não é dono de nada, ele não é senhor de nada, ele é uma criatura, ele não é um Deus. Vocês estão adorando uma criatura. Vocês estão adorando algo que vocês inventaram. Na verdade, quando Paulo vai aprofundar isso nesse bloco, abra comigo, por favor, só o versículo 20 do capítulo 10 da mesma carta aqui. Olha o que ele vai dizer, né? Ele diz no capítulo 8 que não é nada, mas no versículo 20 ele aprofunda. Ele vai dizer assim, não digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus, e não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios.
Ele está dizendo, olha, o ídolo que você adora, que não é Deus, não existe, mas se você não está adorando a Deus, você está adorando a alguém. Você não está adorando a um nada. Aquilo que você criou não é nada. Mas se você não adora a Deus, você adora o demônio. Ou você participa da mesa de Deus, ou você participa da mesa do demônio. Mas ninguém não participa de mesa nenhuma. Não tem aquele que não participa. O ateu não acredita em nada, não participa. Não, ele está participando da mesa de demônios. Ele está criando o ídolo. Ele está idolatrando a ele mesmo. Se vocês acham que comer carne irá trazer algum efeito por causa do sacrifício ao ídolo tal, você está dando vida àquilo que não existe. É isso que ele está dizendo. Você está personificando, você está dando poder àquilo que não tem poder, ao ídolo. Essa é a aplicação aqui. Então, entendam, irmãos, não que esses membros aqui, está falando para membros, está falando para salvos, eles não sejam libertos, eles são salvos, mas o conhecimento deles está muito imaturo. Não é preciso saber, é preciso saber. É preciso executar aquele conhecimento que você adquiriu, aplicar o que você sabe. Ele está dizendo assim, olha, peca quem não come achando que aquilo vai causar algum mal, por causa do sacrifício ao ídolo tal. Peca achando quem não come, pensando isso. Mas por outro lado, peca aquele que também come, que tem o conhecimento, mas escandaliza aquele cristão imaturo, aquele novo cristão que ainda acha que a carne tem algum poder sendo sacrificada. Peca aquele que não tem o conhecimento e também peca aquele que tem o conhecimento, mas não ama, mas não está executando esse conhecimento com amor. Essa é a aplicação dele. Olha o versículo 7. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não há, ele está dizendo, na igreja, não há esse conhecimento em todos. Lembremos de Atos 15, a grande reunião dos apóstolos, dos discípulos, o grande debate sobre a questão da circuncisão na nova aliança, a convivência ali agora entre judeus e gentios na igreja que Jesus estabeleceu. E naquele debate foram decididas 3 coisas para serem espalhadas por todas as outras igrejas, e uma delas é não comer carnes sacrificadas a ídolos. Ora, se foi estabelecido para não comer carnes sacrificadas a ídolos, Paulo aqui ele está indo contra o que foi decidido em Atos 15. Atos 15, digamos que é o primeiro supremo concílio do Novo Testamento. Uma reunião muito importante, mas isso não é verdade, porque olha o que Paulo vai afirmar, ele está aprofundando aqui. Quando estiverem reunidos, ele está dizendo, tiver reunidos judeus e gentios, você não vai comer. Você não vai usar esse conhecimento que você tem para fazer o fraco pecar. Ora, se a gente ligar Atos 15 a esse contexto, o fraco aqui é o judeu. A gente só pode concluir que o fraco que ele está falando aqui no capítulo 8 é o judeu. É aquele que se escandaliza com aquele que está comendo a carne sacrificada a ídolo. Então veja, se quem pratica isso peca em todas as situações, Paulo não pode dizer que em nenhuma situação você pode comer a carne. Ele não pode dizer, de forma nenhuma. Porque se quem comer em todas as situações peca, essa aqui não é uma norma de convivência. E se eu compro a carne e como em casa, se aquilo é sacrificado e mesmo assim, sem ninguém ver, eu não posso comer, o ídolo de fato existe. E o ídolo tem poder. Paulo não pode dizer que você não pode comer de forma nenhuma. Senão, de fato, tem alguma coisa ali que eu não posso comer. Querem um exemplo prático nos dias de hoje? Bebida alcoólica é o nosso exemplo mais prático e atual. Por que é mais prudente nós bebermos em nossas casas?
Por que a gente não traz bebida para o pós-culto? Que ideia boa, né? Ó, a gente trazia uma bebida. Um domingo os homens bebiam, as mulheres voltavam dirigindo, né? Por causa da lei seca. No outro domingo, trocava, né? Por que a gente não faz isso? É simplesmente por causa do escândalo. Imagine um visitante vir aqui e não entender isso. E não entender que crente pode beber bebida alcoólica. O que é que vai acontecer? Ele vai se escandalizar. Imagine algum morador do Recife Flat passar aqui e ver o balcão cheio de... Talvez isso atraia, né? Mas ele pode se escandalizar, a probabilidade é muito grande. Imagine a gente tirar uma foto e botar no Instagram o pós-culto da Igreja Presbiteriana Bereia. Ou seja, nós íamos ser massacrados no contexto de hoje. Nós iríamos ser cancelados. Com certeza. Não é prudente, não convém. É algo que é lícito, mas iria afastar muito mais do que atrair. Então, mesmo não sendo pecado, se a gente usar nesse contexto, nessa situação, passa a ser. Mas na minha casa, com pessoas que entendem isso, que também praticam isso, não é pecado. Com ordem e decência, qualquer coisa na vida que é lícita, no seu contexto, pode ser feita. Agora, com ordem e decência. A ideia é essa. Paulo não está sendo contra a determinação de Atos 15. Tem um teólogo holandês que às vezes ele vem pregar aqui no Recife. Ele diz, olha, na minha igreja lá na Holanda tem um fumódromo depois do culto. Que a gente se reúne para fumar cachimbo. É um maior do que o outro, né? Aí depois a gente discute se isso é certo ou não. Mas a questão é, eu vou fazer isso aqui? Tem condições de eu fazer isso aqui? Como os gentios devem se comportar diante dos judeus? É o que é estabelecido em Atos 15. Não comam comidas sacrificadas a ídolos. Na frente dos judeus, vocês não podem fazer. Paulo está corroborando o que foi estabelecido em Atos 15. Aqueles de consciência fraca, versículo 7, são os judeus. O pecado aqui não é, veja, se comer peca e se não comer não peca. A questão aqui é muito mais profunda. É uma questão que nós chamamos de liberdade de consciência. Aquilo que não é uma regra geral. Existem coisas na palavra de Deus que é a regra geral. Olha, não tem outros deuses diante de mim. É uma regra clara. Você não pode ter outros deuses. Não dê falso testemunho. É uma regra clara. É uma regra direta. Se você faz, você peca imediatamente. Se você não faz, você não peca. Mas tem coisas que dependem. Tem coisa que num determinado ambiente é pecado e em outro não é. Tem coisa que depende da situação, das pessoas que estão ao redor. Depende do local onde você está. Qual é o desafio da igreja? Julgar essas coisas. Agir com sabedoria diante dessas coisas. Porque quem come a carne achando que tem alguma maldição ali, está pecando. É o que o versículo 7 vai dizer. A expressão é, a sua consciência é contaminada. Veja, tudo que eu faço sem fé, eu peco. Se eu faço com dúvida, eu peco. Eu vou fazer alguma coisa, será que eu posso fazer ou não? Eu não sei, eu vou fazer. Se você faz com a possibilidade daquilo ser pecado, a sua consciência já foi ferida, você pecou. Porque talvez aquilo ali desagrade a Deus, mas você não sabe. Mas simplesmente por você fazer na dúvida, você pecou. A ideia é essa aqui. Se eu tenho certeza que aquilo não é pecado, e eu pratico na frente dos outros para ensinar que está liberado, eu posso estar escandalizando. Eu preciso de doutrina. A igreja precisa de doutrina. A igreja precisa de ensino. A igreja precisa entender... Olha o que é que Paulo está falando aqui, sobre a divindade de Cristo. Doutrina. A igreja precisa de entender sobre a Trindade.
A igreja precisa entender que só há um Deus para poder comer carne sacrificada a ídolos. Ela precisa entender que só há um Deus e que o ídolo não existe. Que o ídolo não é nada. É doutrina que está sendo aplicada aqui. Olha o versículo 8. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. É indiferente. Ninguém vai se aproximar mais de Deus comendo ou deixando de comer. Se comer ou não, não me afeta em nada. Por causa do meu irmão fraco, que acha que se eu estou comendo, eu estou pecando, eu não vou comer. Por causa do meu irmão fraco. Porque o que me aproxima de Deus se eu amo o meu irmão e não o alimento. O alimento é indiferente, você comer ou deixar de comer, mas o amor ao irmão é isso que vai definir se eu estou próximo ou se eu estou distante de Deus. Isso interfere na minha vida espiritual, e não comer ou deixar de comer. Por ele eu deixo de comer, porque eu, em primeiro lugar, sou servo do meu irmão. Eu sou servo do outro. Eu vou me dedicar a ensiná-lo, a instruir. O ensino vem primeiro, vem antes da prática. Olha o que é que diz o 12. Veja que expressão fantástica. Ele vai dizer assim: e deste modo, pecando contra o irmão, ferindo a consciência fraca que ele tem, é contra Cristo que vocês estão pecando. Olha que expressão interessante. Ferindo a consciência fraca. Na revista atualizada está dizendo assim, golpeando-lhes a consciência fraca. É mais bonito. Golpeando-lhes a consciência fraca. É isso que você faz quando você pega algo que é até lícito, mas pratica na frente do seu irmão fraco. Qual é a questão aqui? Como é que eu uso a minha liberdade? Se comer ou não comer não tem efeito algum. Como eu uso a minha liberdade? É aí onde entra o amor. Eu abro mão da minha liberdade para servir o outro, em prol do outro, em prol da igreja. Versículo 9. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Não use a liberdade que você sabe que você tem. Você sabe, você adquiriu o conhecimento para fazer o fraco cair. Como eu uso minha liberdade? Olha o que é que Paulo vai dizer em Gálatas. Ele vai dizer assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não voltem para as práticas erradas da antiga aliança, porque foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Entretanto, não faça da liberdade ocasião para alimentar a sua carne. A ideia é errada. Irmãos, é uma ideia totalmente errada. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Entenda uma coisa de uma vez por todas: você nunca é livre para fazer o que você quer. O que você quer é pecado. O que você quer é soberba. O que você quer é errado. Sempre. Você é livre para fazer o que a Bíblia quer, para fazer o que Deus quer. Que liberdade é essa bíblica que nos faz vivermos sem se importarmos com o próximo, com o irmão mais fraco? Não use essa liberdade, esse conhecimento, esse privilégio que Deus lhe deu para ferir o mais fraco. Olha o versículo 10. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Veja como esse versículo é profundo, irmãos. O mero saber leva à soberba. Eu estou falando de uma pessoa que sabe que aquilo ali não é pecado, mas ela não pega a carne, vai no mercado e come em casa. Ela vai no templo comer.
Ela vai no restaurante comer para mostrar que ela sabe, que ela faz e que não quer saber de ninguém. Você está indo no templo comer, você está indo no restaurante comer. Ele senta à mesa e come a carne sacrificada a ídolos. O que é que vai acontecer? O mais fraco vai passar e vai ver ele comendo. E vai ser induzido a comer também, porque ele é tido como sábio. Olha, ele é o sábio, ele está comendo, eu vou comer também. Só que a consciência dele é fraca. A consciência do outro é fraca. Ele não vai fazer porque ele acredita que não tem poder. Ele vai fazer de forma errada. Ele vai dizer assim, ó, o crente está indo lá recebendo a bênção do ídolo, eu vou comer também, vou receber a bênção do ídolo. Mas o crente está indo lá porque ele sabe que não tem poder. O fraco vai fazer da forma errada. Você é o agente que está fazendo o outro cair. Porque você faz da forma certa, mas por causa da sua soberba, você está fazendo o fraco comer a mesma prática que você, só que da forma errada. Você está golpeando a consciência dele. Você está ferindo a consciência. É um golpe na consciência dele. Você não pode ser o agente do pecado. Olha como o caminho é muito mais estreito do que a gente imagina. Até o que é lícito, até o que eu posso fazer, em alguns momentos, em algumas situações, para algumas pessoas, eu não posso fazer. Porque eu vou estar induzindo ele ao pecado. É o que ele diz no versículo 11. E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Se ele acha que a carne tem poder, ou ele tem dúvidas e comer, por causa do seu exemplo, ele vai comer, mesmo com dúvidas, e ele vai pecar. Não existe vida cristã onde eu faço o que eu quero sem me preocupar com os outros. Não existe. Isso não é só para o pastor. Ah não, o pastor tem que ser um exemplo para a igreja, ele não pode estar falando. Isso é para todo cristão. Porque o seu testemunho tem um grande impacto. A forma como você lida com o problema, como você lida com os dilemas, como você lida com as dúvidas que a nossa sociedade levanta, é muito relevante. Não há nada que eu faço que não tenha um efeito na igreja, seja bom ou ruim. Não há pecado meu que não prejudique a igreja, entenda isso de uma vez por todas. Não há busca por santidade que não abençoe a igreja. Não há decisão que eu tome errada que não traga prejuízo para a igreja. O meu pecado é o pecado da igreja, assim como a minha vida de retidão é a vida de retidão da igreja. Tudo que eu faço tem um impacto direto para com vocês e a mesma coisa de vocês para comigo. Você pode arrastar pessoas para o bem ou para o mal. É o versículo 11, olha, por causa do teu conhecimento. Você tem o conhecimento de que só existe um Deus, você tem o conhecimento da Trindade e você está pegando esse conhecimento e pecando. Olha como isso é sério. Você tem o conhecimento de que Deus é um só e você está praticando isso com pecado, você está usando a doutrina de forma errada, é o conhecimento sem amor. Essa é a seriedade do texto. Mas aqui a gente entra num contexto mais teológico, porque tem uma expressão curiosa no versículo 11, que ele vai dizer assim, perde-se o irmão mais fraco. Como assim, não é? Ele perdeu a salvação aqui, talvez. Tem a possibilidade de perder, né? Por causa do que você fez, perde-se o irmão mais fraco. Aqui, irmãos, nesse contexto, esse irmão, ele de alguma forma aqui, ele vai voltar, se ele saiu da igreja, ou ele vai ficar fraco ali, porque esse fraco é salvo, porque ele vai dizer, pelo qual Cristo morreu. Mas tem os fracos que ficam tão fracos e saem da igreja. Tem esses fracos também. Tem os fracos que se escandalizam com o que a gente mesmo pode fazer e saem da igreja. E aí, a gente perdeu esse irmão? Esse irmão era salvo e ele deixou de ser? É interessante porque no finalzinho de Atos, eu até preguei essa passagem lá na Memorial,
quando Paulo ele tá numa tempestade e aí eu fiquei muito em dúvida na época que eu preguei, porque o Senhor vai dizer assim, o Senhor diz assim, ninguém vai morrer. Antes da tempestade, diz assim, ninguém vai morrer, não se preocupe, né? E aí a tempestade começa a ficar pesada, muito pesada, muitos veem que o navio vai se despedaçar, e aí eles começam a querer pular. Aí Deus novamente fala novamente Paulo fala com o capitão, diz assim, olha, se alguém pular vai morrer. Como assim, né? Se Deus tinha dito que ninguém ia morrer, mas agora se alguém pular, vai morrer. Mas veja que coisa profunda, né? A vontade de Deus é também trabalhada através da advertência. Veja, ele determina quem no final é fraco e vai continuar fraco até morrer, mas vai ficar ali na igreja. Ele determina o fraco que vai se desviar. E ele não determina só o fim, mas ele determina o meio também. Não, esse fraco, que na verdade nunca foi salvo, porque se ele se desviar, ele nunca foi salvo, ele vai sair da igreja porque ele vai ver um exemplo errado seu. Essa é a forma que eu estabeleci dele sair da igreja. É um exemplo errado seu. Olha que coisa interessante. Deus determina isso também. Deus estabelece o meio pelo qual ele se desviou. Pode ser por causa da minha ou da sua soberba. Deus determina o meio, causa primária. Lembra que o pastor Rodrigo falou sobre o estudo da confissão de fé? Causa primária. Mas isso não tira a minha responsabilidade de ter escandalizado ele. Causa secundária. Não tira. Eu levo a culpa porque eu fui a pedra de tropeço na vida do meu irmão. Mesmo Deus tendo determinado que ele sairia da igreja pelo meu exemplo errado. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Por isso que não existe essa ideia, eu sou salvo, eu faço o que eu quiser. Se você morrer pensando assim, você passou a vida toda usando esse conhecimento de forma errada. E essa é a maior evidência de que você nunca foi salvo. Isso não existe. Existe o fraco que é tão fraco que se desvia do evangelho, mas aqui no versículo 11 ele vai dizer que esse fraco, Cristo morreu por ele. Versículo 12, e deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm. É contra Cristo que vocês estão pecando, cuidem um do outro. Saber, ter o conhecimento, não livra a gente disso. Não use a sua liberdade para pecar, pelo contrário, quanto mais saber, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Esses fracos são de Cristo. Não são apenas os fortes, que são de Cristo. Cristo é o cabeça. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o forte, no final das contas. Ele é onde os fracos são sustentados. Não é em tudo que somos fortes, irmãos. Temos várias modalidades da vida que nós somos fracos. Mas Ele é o capitão, Ele é o poderoso Senhor, Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Essa é a força do nosso Deus. Aquele que tem força, que tem poder, que tem autoridade para livrar a gente da morte. É nele que nós somos fortes. Versículo 13, e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. O amor edifica. O mero saber para nós mesmos, nos leva à destruição. Muito saber ainda nos falta, irmãos. A gente precisa saber muita coisa ainda. A gente ainda tem muita teologia para digerir. A gente ainda tem muito livro para ler. Os livros que a gente não leu são incomparáveis comparado aos livros que a gente leu. Peça a Deus para saber, peça a Deus para adquirir conhecimento, mas peça também para que você saiba saber.
para que você aplique. Não adianta a gente pedir por tanto conhecimento, por tanto entendimento, se a gente não está aplicando. Eu não vou, irmãos, chamar um irmão que acha que bebida é pecado e eu vou trazer ele para minha casa e eu vou abrir um vinho na frente dele. Eu não posso usar o conhecimento dessa forma. Isso vai ferir a consciência dele. Eu antes preciso instruí-lo. Eu preciso instruir a igreja. Olha, eu preciso dizer, beber ou não beber não define o meu relacionamento com Deus. Mas o que eu não posso, em primeiro lugar, é ser uma pedra de tropeço na vida dele. O ensino vem primeiro, a instrução vem primeiro, vem antes da prática. E se ele ainda tem problema, você instruiu, você falou, você pegou a Bíblia, você abriu, você disse, se ele ainda tem problema com isso, fecha o vinho. Não bebe mais na frente dele. Tá bom, meu irmão, eu vou guardar o vinho, pronto. Eu vou parar com isso aqui. Porque você vai sacrificar só aquele momento ali. Isso vale muito mais para que você mantenha a comunhão com o seu irmão. O que é que custa isso? Errado também está em aquele que não bebe se achar mais espiritual. Também está errado. Ah não, se eu não bebo, eu estou mais próximo de Deus. Esse não é o padrão. Seja carne ou seja bebida, seja qualquer prática que acreditarmos serem lícitas. O ponto aqui não é esse. O ponto é se eu amo ao próximo ou não. Não é se eu como mais carne ou menos carne, se eu bebo muito ou bebo pouco, eu bebo na frente dos outros, mas eu não bebo. É se eu amo o próximo ou não. Essa é a verdadeira aplicação, esse é o conhecimento com amor. É algo que ele começou aqui, mas ele irá fundamentar, ele vai dedicar um capítulo somente para falar do amor. Eles não estavam usando só o conhecimento com soberba para isso aqui, eles estavam usando para diversas coisas. E Paulo vai aprofundar isso logo mais. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Teu Evangelho cura, o Teu Evangelho salva e a Tua doutrina